Gente, a paz do Senhor Jesus, Gabriel Chagas aqui para você, mais um GNAP, que é o nosso projeto de ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse em forma de devocionais. E com um grande desafio que vai ser ler todos esses devocionais de Gênesis a Apocalipse, todos no capítulo 1. Nós, no primeiro vídeo, tivemos Gênesis capítulo 1, Êxodo capítulo 1 no vídeo 2, e hoje não vai poder fugir dessa meta, teremos Levítico capítulo 1 nesse devocional. Então, para que você acompanhe esse devocional, para que você venha desfrutar de toda a riqueza que temos para oferecer por meio das Escrituras Sagradas, todos os capítulos 1 de Gênesis Apocalipse, se inscreva no canal, ativa o sino, deixa o seu like para ajudar esse canal a avançar cada vez mais, alcançar outras pessoas e você não perder nada. Você não vai perder nenhum vídeo e nenhum devocional que tem como propósito fazer com que nós venhamos ler a Bíblia de Gênesis Apocalipse, se interessar pela Bíblia de Gênesis Apocalipse e possamos ter uma jornada bíblica abençoada durante a nossa jornada cristã antes que Jesus retorne. Amém? Então, para você que já está conectado conosco, que já está aqui inscrito no canal, você já pode ir pegando a sua Bíblia, porque nós vamos começar a falar sobre Levítico capítulo 1 e nós vamos utilizar aqui alguns textos que vai ser uma leitura um pouco extensa, mas o devocional vai ser prático, eu prometo, em nome de Jesus. Então, eu vou estar lendo aqui na Bíblia King James atualizada, porque é uma linguagem mais fácil, uma linguagem mais compreensível para todos nós. Então, Levítico capítulo 1, verso de número 3 até o verso de número 9, olha só, a Bíblia King James está aí atualizada, vai dizer o seguinte: se a sua oferta consistir em holocausto de animal grande, portanto de gado, o homem oferecerá um macho sem defeito. Ele oferecerá a entrada do encontro para que seja aceito perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Em seguida imolará o novilho diante do Senhor e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão sangue. Eles o derramarão ao redor sobre o altar que se encontra na entrada da tenda do encontro. Logo depois se retirará a pele do animal, que será cortada em pedaços. Então, os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo no altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida, os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão os quartos, a cabeça e a gordura em cima da lenha que está sobre o fogo do altar. O homem lavará com água as entranhas e as patas, e o sacerdote queimará tudo sobre o altar. Esse mesmo holocausto será uma oferta queimada de agradável aroma diante do Senhor. Cafezinho não pode faltar, né, gente? Então, devocional difícil de trabalhar aqui inicialmente, né? Nós temos aqui um texto falando sobre o holocausto e o que nós vamos tirar de prático para nós diante desse texto. Primeiro a primeira parte do devocional, compreender o contexto aqui. Isso aqui faz parte da antiga aliança que foi dada no Sinai, que é também conhecida como aliança sinaítica, pelo fato de Moisés ter recebido todas essas orientações da aliança ali no Monte Sinai, que vai perdurar ali desde a saída do povo do Egito, na chegada do Sinai após atravessar o Mar Vermelho, até chegarmos em Números, capítulo de número 12, se eu não me engano, ali já é a retirada deles do Sinai para poder caminhar ali, e a partir dali que eles vão ficar 40 anos no deserto, rodando por conta da desobediência. Mas, nesse instante aqui, eles estão no Sinai. E esse livro de Levítico vai ter uma série de ofertas aqui, vai ter uma série de exigências, de instruções, de várias ofertas com diversos propósitos. Mas aqui é o ponto inicial, o pontapé inicial
dessas ofertas serem sacrificadas ao Senhor. Agora, de todas as ofertas, por mais que sejam diversas as ofertas aqui em Levítico, nós temos o seguinte: nós temos 3 premissas principais que essas ofertas tinham como propósito. A primeira é trazer a presença de Deus. Era uma oferta de adoração que tinha como propósito atrair a presença de Deus, que inicialmente ele estava na tenda do encontro nas suas manifestações. Depois disso, nós temos a segunda premissa, que é a santidade de Deus santificando o povo por meio dessas ofertas. As ofertas tinham como propósito mostrar que Deus é santo e, ao mesmo tempo, essas ofertas santificavam o povo. E santificavam por qual razão? Porque está vinculado à terceira premissa, que era mostrar que o povo era pecador, ao mesmo tempo que mostrava que Deus é santo. Então, se nós temos aqui, na segunda premissa, a questão das ofertas mostrarem que Deus é santo e também santificar o povo, a terceira premissa está mostrando que esse povo tinha que ser santificado porque ele era pecador e não tinha como, com todas as manchas do pecado, com toda a mácula que o pecado trouxe ao seu povo, eles viessem se relacionar com Deus. Então, os sacrifícios justificavam e santificavam esse povo. Agora, quando nós pegamos toda essa construção aqui do capítulo 1, que vai ter aqui 17 versículos, nós vemos que claramente essas ofertas aqui dos holocaustos apontavam para Jesus. Quando nós começamos a ler Levítico sem olhar para Jesus, torna-se muito difícil, muito complicado a compreensão desse capítulo e também a compreensão dos demais capítulos de Levítico. Mas quando olhamos para Jesus e vemos que todas essas coisas eram apenas sombras daquilo que viria, era um plano, um projeto, uma estrada sendo construída para a chegada do Messias, para a chegada do Salvador, que seria o sacrifício perfeito, aí nós começamos a entender melhor esse capítulo. E também, consequentemente, entendemos melhor todo o livro de Levítico. O capítulo 1, então, tem como proposta mostrar o seguinte: essas ofertas que eram entregues aqui nos versículos que nós lemos, eram ofertas que, inicialmente, você vai ver até no verso 3, no verso 4, o verso 4 vai começar dizendo: porá a mão sobre a cabeça do animal. Para quê? Para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Uma propiciação do quê? E em seu lugar para quê? Ora, se nós verificamos dentro das 3 premissas, que a segunda e a terceira estão dizendo que uma santifica, mas a outra está revelando que aquele povo é pecador, então essas ofertas estavam sendo entregues no lugar do ofertante, do adorador, para que a oferta morresse no lugar do adorador, para o pagamento provisório de pecado. O pecador, o adorador é pecador, mas ele tem que se relacionar com Deus, ele tem que se relacionar com o santo, ele tem que ser santificado para que ele não seja consumido pela justiça de Deus. Ainda que Deus é amor e todo o livro de Levítico, assim como o Êxodo e os demais livros, mas principalmente aqui nessa aliança sinaítica, vai ter como proposta principal mostrar a fidelidade de Deus com o povo, com o seu povo, né? Porque Deus ele traz ali a formação de um povo escolhido por meio de Abraão e por meio agora de Moisés e de toda essa aliança sinaítica. Ele está construindo esse povo está sendo eleito e esse povo vai ser o representante do governo de Deus, de certa forma, na terra. E Deus é fiel a esse povo que ele escolheu. E esse povo não tem mérito algum para ser escolhido. Deus, ele escolhe por graça e misericórdia. Mas ainda que Deus escolha por graça e misericórdia, ainda que ele tenha amor, ainda que ele tenha toda a compaixão,
ainda existe no Senhor e sempre existirá a sua justiça. E a justiça do Senhor, ela trabalha. E se ela trabalha e verifica que há delito, que há infrações, que há crimes, que há problemas que têm de ser resolvidos, a justiça vai entrar, vai penetrar. E uma das ações da justiça de Deus, já está bem claro, aquele que pecasse, aquele que comesse do fruto e fosse fruto do pecado, o juízo seria a morte. Mas só que essa morte não seria somente a morte física, mas a morte eterna. Agora, para que viesse ter um plano de salvação, para que a morte eterna não alcançasse a todos os homens, vai ter o sacrifício perfeito para isto. Mas até o sacrifício perfeito chegar, nós temos o povo já começando a participar desse plano por meio desses sacrifícios que eram provisórios. Provisórios em que sentido? Provisórios em dois sentidos. Primeiro, provisório no sentido de que não seria perpétuo os sacrifícios de animais. No entanto que hoje nós não temos sacrifícios de animais, logicamente nós os que cremos em Cristo Jesus, e também os judeus hoje também não fazem sacrifícios de animais. Segundo, provisório no sentido de expiação do pecado. Esses sacrifícios expiavam o pecado provisoriamente. Eles não expiavam o pecado por completo. Eles apenas apaziguavam a ira da justiça de Deus de não ser consumida no seu povo e nos demais povos. Mas esses sacrifícios apaziguavam a justiça de Deus, mostrando que na entrega desse sacrifício havia um plano de salvação que fosse apresentado no meio jurídico de Deus, onde, no final das contas, absolveria os homens do pecado por meio do sacrifício perfeito. Deu para compreender? Porque isso é muito importante para a compreensão de tudo aquilo que vai ser dito em Levítico em relação a sacrifícios e depois em relação às festas do Senhor, que você vai encontrar lá para o capítulo 23, e você vai encontrar sobre as principais festas do Senhor que envolvia sacrifício, principalmente na Páscoa, que vai apontar para Cristo também como sacrifício perfeito. Então, retomando aqui o raciocínio do capítulo 1, esses sacrifícios, eles tinham como proposta principal apaziguar a ira de Deus em relação ao pecado do povo. Mas como nós compreendemos que tudo isto aponta para Jesus, bom, agora que nós já temos Jesus e o Novo Testamento, nós já compreendemos claramente, bom, isso aqui fala do Senhor Jesus e Ele é o sacrifício perfeito. Ele que colocou a sua cabeça, digamos assim, como está no verso 4, em nosso lugar. Ele que foi o cordeiro, ele que foi a ovelha de sacrifício perfeito, que foi dado como propiciação em nosso lugar no verso 4. Ele que foi imolado conforme o verso 5, e o seu sangue foi oferecido, como está no verso 5, e espalhado no altar, né? O altar do Senhor recebeu o sangue de Cristo. De que maneira? Na cruz do Calvário, obviamente, você já sabe. Ele também foi oferecido, conforme o verso 7, no fogo do Senhor, ou seja, o fogo do Senhor consumiu aquela oferta, consumiu. Jesus foi, espiritualmente, ele recebeu o fogo, a lenha e o fogo estavam acesos para esse sacrifício do Senhor Jesus. E quando Jesus foi queimado como oferta, de forma simbólica, estamos dizendo isto, de forma espiritual também, aconteceu o verso 9. O verso 9, esse holocausto é uma oferta queimada de aroma agradável diante do Senhor. Então nós vemos, por exemplo, em Efésios capítulo 5, verso 2, que o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus, quando foi dado a oferta de sacrifício, ele foi como um aroma agradável ao Senhor. Então, compreendemos. Bom, isso aqui fala de Cristo. Agora, como que nós vamos aplicar isso para nós? Aí veio o desafio deste devocional. Como vamos tirar riquezas práticas
para o nosso dia a dia por meio de Levítico capítulo 1. Será que é possível? É logicamente que é possível. Como? Quando nós começamos a compreender a continuidade de sacrifícios pelo Novo Testamento. Você vai pensar que vai ver uma heresia agora, fica calmo, fica tranquilo. Para a gente chegar lá, vamos só compreender uma coisa. Todos esses sacrifícios aqui, juntamente com as premissas que nós falamos, configuram um culto. Ou seja, tudo isso aqui era uma construção de instruções para a prestação de culto ao Senhor. Bom, se sacrifício está envolvendo o culto ao Senhor, bom, como é que a gente vai botar isso para a nossa realidade? Quando vemos o Novo Testamento, nós encontramos ali, por exemplo, Romanos capítulo 12, verso 1, que vai ter a instrução de Paulo dizendo que nós devemos ser sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, pois este é o vosso culto lógico. Olha só que interessante. A ideia de sacrifício continua. Só que nós não vamos ter agora a praticidade, a ideia de sacrifício para meios salvíficos. Por quê? Porque isto já foi realizado perpetuamente em uma única vez, conforme está em Hebreus capítulo 10, verso 2, por meio de Jesus. Jesus foi dado como sacrifício apenas por uma única vez. Não só no verso 2, você tem o capítulo 10, do 2 em diante, você vai ver toda a descrição do autor aos Hebreus falando sobre a invalidação dos sacrifícios de animais depois que Jesus morreu e ressuscitou, e falando sobre esse sacrifício de Jesus que foi dado por uma única vez. Jesus morreu uma só vez e não tem mais necessidade de morrer e ressuscitar novamente, pois esse sacrifício pagou por toda a eternidade. Então o nosso sacrifício não é voltado para meio salvífico. Então para que são esses sacrifícios e para que Paulo está falando sobre sacrifício vivo? Ora, aqui está dizendo que tanto em Levítico quanto em Romanos, capítulo 12, que isso faz parte de um culto. Ou seja, são sacrifícios de adoração ao Senhor. São sacrifícios que vão buscar as duas premissas, que é relacionamento com Deus, atrair a presença do Senhor e sermos santificados por meio do reconhecimento da santidade do Senhor, onde nós nos entregamos para Ele, sabendo, conforme a terceira premissa, que nós somos pecadores. Olha só que construção maravilhosa do Espírito Santo de Deus nessa ministração. Sejamos sacrifícios vivos, de maneira que nós sejamos um culto diário, um culto, vou dizer assim, entre aspas, para não ser uma palavra muito pesada para a aplicação, não seja pensado como algo pejorativo, mas sejamos um culto ambulante, ou seja, um culto que permanece constantemente no nosso dia a dia, e que esse culto diário, sendo-nos nós sacrifício vivo, seja agradável ao Senhor. E de que maneira? Aí pegamos aqui algumas lições de Levítico para aplicarmos sobre sermos esse sacrifício vivo. Como é que devemos ser no sentido simbólico? Como é que devemos ser no sentido simbólico que agora nós podemos ver no Levítico capítulo 1, aplicado a Romanos 12, 1. Vamos lá então, verso 3. Se a sua oferta consistir em holocausto de animal grande, portanto de gado, o homem oferecerá um macho sem defeito. Que sejamos uma oferta sem defeito ao Senhor. Sejamos um sacrifício vivo sem defeito. De que maneira? Você vai falar, então quer dizer que a gente não deve errar nunca? Não, peraí. Nós podemos até errar, mas o erro para o santo é acidente de percurso e não é algo premeditado, não é um hábito, não é algo programado. Então, nós temos que fazer o quê?
nos apresentarmos no sentido de sem defeito, nós temos que nos apresentar de maneira em que nosso culto diário ao Senhor não cause escândalo, não venha causar ruptura, não venha ser um sacrifício diário, ou seja, uma oferta de adoração diária ao Senhor, que a nossa vida diária, que o nosso corpo, o nosso falar, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, não venha ter máculas que venham fazer com que essa oferta seja defeituosa, sem pata, caolha, né? Seja com enfermidade. Vamos supor, você não podia apresentar um macho com nenhum tipo de defeito, ele não podia ter a pata quebrada, ele não podia ter cegueira, ele não podia ter nenhum tipo de praga, de enfermidade no seu corpo, não podia ter o pelo adoecido, tinha que ser uma oferta perfeita. Então nós não podemos ser uma oferta onde nós temos os olhos no lugar, onde nós temos a cabeça no lugar, onde a gente tem até uma pelagem sem nenhum tipo de enfermidade, mas a nossa pata é quebrada, ou seja, a gente às vezes está com o pé na igreja e com o pé no mundo. A gente não pode estar com as pernas perfeitas indo para a igreja, mas a gente tem uma enfermidade na boca, onde a gente tem a boca suja, ou então a gente tem a boca perfeita, nós temos o andar perfeito, mas a nossa visão é cega, ou seja, nós estamos olhando mais para as coisas do mundo do que olhando para as coisas de Deus. Temos investido mais tempo vendo coisas desse mundo do que tendo contato com a palavra do Senhor. São exemplos de ofertas com defeito. Seja uma oferta sem defeito, seja uma oferta, um sacrifício vivo que vai trazer a adoração perfeita diária ao Senhor. E no dia que você errar, Deus vai, por meio do seu Espírito Santo, convencer você do pecado. Você vai se arrepender, porque nesse arrependimento o seu pecado já foi pago pelo sangue de Jesus, mas há necessidade do arrependimento para você acessar esse benefício. E com isso, você vai ter todos os reparos, seja na sua pata, seja na sua visão, seja na sua pelagem, e você vai poder ser apresentado no altar sem problema algum, como um sacrifício perfeito. Número 2, você deve, vamos pegar o verso 7, então os descendentes sacerdotes acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Nós temos que ser uma oferta que seja aprovada no fogo, que quando colocada no fogo, ela recebe todas as propriedades de aprovação do sacrifício. Seja uma oferta que passa pelo fogo. Você vai passar pelo fogo das provações, mas também você passará pelo fogo do Espírito Santo. E com isso, você passando pelo fogo da aprovação e pelo fogo do Espírito Santo, o que vai acontecer? Você vai ser queimado, ou seja, aprovado. Só que quando você for queimado, você não vai ser queimado para ser danificado. Você vai ser queimado para ser santificado. E você não sairá com danos, mas você sairá aperfeiçoado. Olha só que lindo. Seja uma oferta que quando colocada no fogo, ela sai santificada, aprovada e aprimorada. Glória a Deus. E vamos para o último para encerrar. Verso 9. Que vai dizer o quê? Esse holocausto, parte B final, esse holocausto será uma oferta queimada de agradável aroma diante do Senhor. Seja uma oferta que produz um aroma agradável, ou seja, uma oferta de adoração que quando libera o bom perfume para cima, começa a atrair a presença de Deus de cima para baixo e você tem esse relacionamento com Deus, onde Deus sente a tua adoração e você sente a presença de Deus, e por onde você passa, você exala o bom perfume do Senhor na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na faculdade, não importa onde você esteja, as pessoas sentirão o bom perfume da sua adoração e, consequentemente, sentirão a presença do Senhor em você. Por quê? Porque a premissa da oferta de adoração é atrair
a presença de Deus. Seja um sacrifício vivo, seja um sacrifício que exerça essas premissas que nós falamos nesse devocional e também seja uma oferta que tenha todas essas propriedades que nós aprendemos nesse devocional de Levítico capítulo 1. Fechou? Olha só, não vai embora rapidamente, porque você pode ser abençoado e também abençoar o nosso ministério. Preste atenção nisso aqui. Nós temos alguns cursos no nosso link da descrição. Nesse link da descrição, você vai conferir cursos de teologia e você também vai conferir cursos que vai poder alavancar a sua vida financeira aí, não com nada de joguinho, nada de vender curso, nada disso. São cursos que vão poder te dar direções, diretrizes para que você consiga ter uma profissão autônoma, ou se você quiser continuar trabalhando de carteira assinada, você vai conseguir ter um aprimoramento aí nas suas profissões diante das novas demandas que o mercado está exigindo por meio da internet. Então, confira aí o curso. Nós temos Cyberclass, que é uma plataforma que tem um plano vitalício que você pode adquirir diversos conhecimentos, diversos aprimoramentos, diversos segredos que a internet não revela aí gratuitamente nas plataformas do YouTube, e você pode adquirir tudo ali em um único preço e pode desfrutar aí de todas as atualizações, de todos os lançamentos que tiver. Cyberclass, você vai encontrar um link promocional na nossa descrição. Confere lá. Você também pode adquirir, se você quiser comprar Bíblias como essa aqui. Essa aqui já não tem mais, né? Essa aqui é King James. Mas você quiser comprar Bíblias, livros em promoções, nós temos um link promocional da Amazon que você pode clicar aqui na descrição e você vai conferir todas as ofertas de livros, de materiais de estudo para poder municiar você. E logicamente, você comprando por esse link, você vai estar abençoando a gente, o nosso ministério. Então compra lá no link, corre no link da Amazon aqui na descrição. Se você for comprar qualquer outra coisa, utensílio de casa, for comprar eletrodoméstico, for comprar livro, o que for, vai no nosso link da Amazon que você vai nos abençoar e você também será abençoado em nome de Jesus, tá certo? Tem muitas outras novidades aí para poder anunciar, mas o vídeo já tá longo. Então, quer saber de outras novidades que nós temos? Vai estar tudo na descrição do nosso vídeo aqui que você está conferindo. Fechou? Então, que Deus te abençoe, que Deus abençoe você. Obrigado por ter continuado até o final desse vídeo, e você vai sendo abençoado conforme você for lendo a palavra de Deus de Gênesis Apocalipse, e pode ter certeza que tudo aquilo que você precisa, Deus lhe concederá abundantemente mais do que você pensa ou do que você necessita. E aonde a gente vê isso? Nas Escrituras Sagradas, Efésios 3:20. Deus te abençoe, fique na paz de Cristo. Amém.